Esther é bem no meio da Bíblia. No meio da Bíblia é Salmos, antes de Salmos é Jó, antes de Jó é Esther. E tem muitas revelações. E hoje tem matéria nova nesse culto. Todo culto sempre tem alguma coisa diferente. Esther, capítulo 4. Então, no meio da Bíblia é Salmos, antes de Salmos é Jó, antes de Jó é Esther. Quando Mardoqueu soube tudo quanto se havia passado, rasgou Mardoqueu as suas vestes e vestiu-se de um pano de saco com cinza e saiu pelo meio da cidade e clamou com grande e amargo clamor. 2 comentários válidos. Primeiro, o que aconteceu? Bem, Mardoqueu era um líder dos judeus no exílio. Havia um príncipe na linha dos persas, que estava dominando já a região da Babilônia, que sempre que ele ia no palácio, ele passava pela porta do rei, ali havia várias pessoas, entre elas Mardoqueu. Todo mundo se encurvava, reverenciava aquele homem como se fosse o próprio rei. E o Mardoqueu não fazia isso. E o Mardoqueu se chateou com aquilo. O Mardoqueu, quem é? Aí falaram, o Mardoqueu, é o judeu Mardoqueu. E ele começou a ter uma bronca, não só do Mardoqueu, como de todo o povo. E um dia, numa liberdade que ele tinha no palácio, estava perto do rei, disse, rei, há um povo no meio do teu povo que não obedece às leis, é um povo que é rebelde, semeador de contento. Falou, fez a caveira de Israel. E eu estou propondo o seguinte, trazer 3.000 moedas aqui de prata para o tesouro do rei, e o senhor me dá um decreto para que eu possa terminar esse povo no dia e horário marcado. E o rei disse, tudo bem, não precisa nem dar nada não, que é isso, você vai aí, está nas tuas mãos, faz o que você desejar. E o homem conseguiu então um decreto, a assinatura do rei para o decreto. Quando Mardoqueu recebeu esse decreto, que foi publicado, ele fez o que muita gente faz. O que ele fez? Vestiu-se de um pano de saco com cinza e saiu pelo meio da cidade e clamou com um grande e amargo clamor. Não deveria de fazer isso. Por quê? Nós podemos, entenda bem, ser exemplos negativos ou exemplo, entenda bem, positivo. E às vezes as pessoas não reparam isso. Isso primeiro é um costume deles. Nós não temos tal costume. Não é porque a pessoa age de uma maneira que nós temos que agir. Lá no livro de João, Evangelho, capítulo 17, versículo 14, olha o que fala João, capítulo 17, versículo 14. Diz, deles a tua palavra e o mundo os odiou. Porque não são do mundo, assim como eu do mundo não sou. A verdade é que quando nós começamos a viver a palavra, o mundo começa a nos odiar, né? Não vamos concordar com muita coisa que estão lá fora. Não peço que os tire do mundo, diz o Senhor, mas que os livre do mal. Não são do mundo como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é verdade. Então nós temos que viver na palavra, na verdade. E assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Então nós estamos no mundo, mas não somos dele. Então tem práticas lá fora que nós não devemos assumir e praticar, ainda que eles pratiquem. Eu falei, por exemplo, reparem que quando o pessoal que tem um pouquinho mais de idade, talvez a minha idade, ou perto dela, ou mais do que ela, no dia 2 de novembro, é o dia chamado Dia de Finados. E aquilo era uma coisa comum, você ouvia as manchetes dos jornais, já na época da internet, já até dos sites, mas era mais na época dos jornais, 3 milhões de pessoas passaram na Vila Formosa, na Vila Alpina, né? No Araçá, na Quarta Parada, né? Estou falando de São Paulo, que moramos aqui. E assim em todo o Brasil. Você não vê mais isso. Por quê? Era um costume que o povo tinha, mas que a pessoa que segue o Evangelho não tem. Nós não cultuamos os mortos, nem fazemos prece pelos mortos, nem fazemos oração aos mortos. Nós vivemos a palavra de Deus, entenda? Claro, cuidar do túmulo não é errado. Errado é você cultuar. Então, nós não temos isso. É um costume que eles têm lá fora, mas nós que seguimos a palavra de Deus, não temos. Então, não temos essa prática. Não devemos praticar o que os outros praticam. Não devemos fazer o que eles fazem. Paulo, aos Romanos, no capítulo 12, estudei recentemente com vocês, versículo 2. Romanos, capítulo 12, versículo 2. Romanos 12, 2, ele é assim, e não vos conformeis com este mundo, quer dizer, não seja conforme este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, nós não temos que ter algumas práticas religiosas ou costumes que o mundo pratica, mas que nós seguimos a Jesus, não devemos de praticar.
O porquê isso? Vamos voltar na Esther, aí no capítulo 4 ainda. Versículo 2. E chegou até diante da porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. Era uma lei, teriam que obedecer. Romanos capítulo 13, versículo 1, diz assim, ele vai colocar lá. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. Então existe uma lei que tem que ser executada, a não ser que ela desobedeça ou ultrapasse a palavra de Deus. Só para você ver nesse entendimento. Na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículos 1 e 2. Admoesto-te, pois, acima de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. 2. Pelos reis, quer dizer, as autoridades, por todos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda a piedade e honestidade. Nós devemos orar pelas autoridades, para termos uma vida quieta e sossegada. Eles estavam em um país estrangeiro, mas lá o país estrangeiro tem leis. Se você for morar em outro país, você tem leis lá que deve obedecer, você está debaixo da autoridade deles. Deve aprender o idioma, não é verdade? E aprender principalmente as leis. Quando o povo foi para o exílio, olha o que Deus falou para eles em Jeremias, capítulo 29, versículo 7. Procurai a paz da cidade para onde vos fiz transportar, e orai por ela ao Senhor, porque a sua paz vós tereis paz. Quer dizer, nós temos que orar, é nosso dever, orar pelas pessoas, eles tinham que orar. Havia uma lei lá que tinha que ser cumprida. Ele queria entrar no palácio, entenda, para reivindicar a sua causa, falar com Deus, pleitear a sua causa, mas não podia, só podia passar até ali. Versículo 3 é chave para nós. E em todas as províncias, aonde a palavra do rei e a sua lei chegavam, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação, e muitos estavam deitados em pano de saco e em cinza. O que houve? Uma contaminação. Você vê, por exemplo, nós estamos num período, temos terminando aí, mas existe um pouco mais que não volte mais, o negócio do contaminação pelo vírus. O pessoal ficava assustado, não é verdade? Nós, puxa, eu não sei quantas vezes você lavava a mão durante o dia, né? Quando começou em 2020. Quantas vezes o álcool, então, eu falei que minha mão ficava bêbada, irmão. Toda hora, álcool na mão. Não, tem que vigiar ainda. Vamos afrouxar direto, não. Mas era verdade, é a contaminação. A contaminação das notícias. Você vê que o pessoal toda hora tenta contaminar o Brasil todo. Parece que eu falei, parece que o diabo veio morar no Brasil. Só no Brasil que aumentou a gasolina, aumentou a inflação, entenda bem. Quer dizer, o efeito da pandemia, da guerra, só aconteceu no Brasil. Pastor Hilton mora na Romênia há alguns meses já. Esse pastor, há pouco tempo, o que eu gastava no mercado, ele falou equivalente em reais, era R$300 que ele falou. Hoje ele gasta 600. Um litro de gasolina lá é equivalente a R$10 e um pouco. Isso há umas 2 semanas atrás que ele falou, não sei agora. Quer dizer, parece que o diabo está morando no Brasil. Não, é coisa para contaminar. E de todos os lados a pessoa tenta contaminar, como diz, puxar a sardinha para o seu lado. Nós temos que ficar com a palavra de Deus, não deixar nada nos contaminar. Nós tivemos um testemunho bonito no culto das 14 horas. O moço se envolveu com as drogas, mais do que as drogas, se envolveu com o tráfico. Aí você ouve cristão às vezes falar, bandido bom é bandido morto. Não, bandido bom é bandido salvo, irmão. Ele na prisão conheceu a Jesus e vai escutando. Aí ele começou, estava sozinho no cárcere lá, e disse que assistiu o missionário, a palavra entrou no coração dele, aí ele começou a assistir, aí tinha culto lá no presídio, em Minas Gerais. Ele começou a assistir os cultos, falou, vamos casar. Mas por quê? Porque eu quero seguir o evangelho direitinho. Se casou, se batizou e tudo. Logo depois de tudo isso, sabe o que aconteceu? Veio a pena dele, a sentença, 28 anos e alguns meses. A pena mais brava, entenda bem, para tráfico de drogas. Não sei, eu não conheço o processo, devia ter alguns agravantes, algumas coisas. Ele pegou 21. Ele não ficou desesperado, não. Ele podia se vestir de revolta e contaminar até outros que estavam também começando na fé. Ele revoltar e dizer, o que adiantou ir para a igreja? Tomei uma posição, segui a Jesus, o que está acontecendo comigo? Não. Ele disse, Deus sabe de todas as coisas, Deus está no controle, Deus sabe o que fazer. Ele disse, pastor, de 28 eu puxei só 3 anos, só que eu cumpri 3 anos de prisão. Saiu de lá, começou, entenda bem, a trabalhar com obras. Se tornou um empreiteiro.
Começou a fazer obras. Hoje ele disse, ele simplesmente, a família, a esposa falando, o Márcio, é o nome dele, Márcio hoje é o nosso porto seguro. O Márcio construiu, fez uma construção, com o dinheiro do trabalho dele, não é do tráfico não, do trabalho dele, entende? Ele construiu, a parte de baixo ele aluga a loja, é uma renda para ele, ainda está a casa de cima que está construindo mais ainda, e tem vários trabalhos, tem carro de trabalho, carro de passeio. Por quê? Porque Deus transformou. É isso que nós temos que divulgar. Então, temos que nos contaminar com essas ideias não diabólicas. Bandido bom é bandido morto, bandido bom é bandido salvo. Restaurado, entenda bem, pelo poder de Deus, que Deus transforma vidas. Deus transforma, nós acreditamos nisso, de coração, que a pessoa seja transformada pelo amor de Deus. Mas tudo isso estou falando por quê? Porque o Mardoqueu contaminou a todos. Nós não podemos entrar nessa contaminação, pelo contrário. Na primeira carta de Paulo a Timóteo, matéria nova que eu não dei, capítulo 4, versículo 12, primeira a Timóteo, lembrando que o Timóteo não escreveu carta nenhuma, quem escreveu foi o Paulo a Timóteo. Ele diz assim: ninguém despreze a tua mocidade, mas seja o exemplo dos fiéis. Como é que você está sendo exemplo à sua geração? Mocidade ou velhice na terceira idade? Desculpe, não fica zangado comigo, não? Ficou um velho sem vergonha? Ou continua sendo um homem de Deus? É um jovem, mas teme a Deus. Não fica tirando para todo lado, não. Teme a Deus, respeita, é respeitador. E na fé, é uma pessoa segura. Como o Márcio, 28 anos de prisão, irmão. Poderia se vestir de revolta. Não, tira essas vestes, troca essas vestes. Esse Deus vai cuidar de tudo, Deus toma conta. Eu agora sou dele. Deus fez um homem com 28 anos, 33 anos, não sei como, se houve uma revisão de pena, não sei, que eu não tenho detalhe do processo, nem da sentença, ou porque pode ter acontecido uma revisão. Mas é isso que eu estou falando para você. Como é que você está se vestindo? Você pode estar contaminando as outras. Paulo disse, Timóteo, ser exemplo dos fiéis. Nós temos que ser exemplo para os demais. Os jovens que estão começando devem pegar exemplo dos homens fiéis. O que a Bíblia fala? Não sai daqui não. Salmo 101, versículo 6. Salmo 101, 6. Os meus olhos procurarão quem? Fiéis da terra, para que estejam comigo. Está começando, Jó. Fica procurando quem está na carne, não. Depois você vai estar sempre com outro, depois você vai ser exemplo para outros. Você vai ser exemplo para outros. Mulher de Deus, mesma coisa. Não tem que ser aquela que semeia discorda. Ah, sabe como é que é? Comigo não, né? Se botar um galho na minha cabeça, eu boto também. Que negócio? Você é demônio, irmão. Não, você é uma mulher de Deus, vai santificar seu pai para ele se converter, para ele ser um homem de Deus. É diferente. Nós não temos que nos contaminar com isso. Nós temos que ser exemplo para os outros. Então o Mardoqueu trocou as suas vestes e ficou com as vestes, né, de pano de saco. O próprio Senhor Jesus falou algo bonito em João capítulo 13, também matéria nova. Ainda tem mais, mas vou ficar para o ponto final. Capítulo 13, versículo 15. Ele diz, porque eu vos dei o quê? O exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós. Olha para Jesus, irmão, e seja exemplo, entenda, de atender as pessoas. Lembra da parábola do samaritano, que ajudou, que socorreu um que era seu adversário, mas ele socorreu, ele foi ajudar. É diferente, nós temos que fazer isso, seguindo o exemplo que ele nos deu. Amai os vossos inimigos. Era chefe da sinagoga, sua filha estava morrendo, procurou por Jesus. Jesus pode dizer, bem feito, você não acredita em mim? Vocês me perseguem? Ah, está me procurando? Não. Senhor, minha filha está morrendo. Desça, me ajude. Jesus foi com ele para a casa dele. Foi até a casa de Jairo. Olha que amor. Esse é o amor de Deus. Quer dizer, ele nos dá o exemplo. Nós temos que ter esse exemplo. Mesmo num momento difícil, entenda bem que ele sabia que ia ser crucificado tudo. Claro, teve a sua hora. Quer rasgar suas vestes? Faz que nem Jesus, vai lá para o Getsemane, particular com Deus, e lá você chora, lá você derrama, rasga, não as suas vestes, o seu coração, mas não rasga as vestes diante dos homens, não procure a compaixão humana, não procure que alguém fique com dó de você, não, você é homem de Deus, você é mulher de Deus, você é uma pessoa de Deus. Tem mais, pessoal, vamos voltar na Esther,
que tem mensagem lá ainda para nós. Então o Mardoqueu contaminou a todos. Versículo 4. Então vieram as moças mas só lembrando que ele era de Deus, tá? Que vamos mostrar isso. Então vieram as moças de Esté e seus eunucos e fizeram-lhe saber com que a rainha muito se doeu. E mandou veste para vestir a Mardoqueu e tirasse o cilício, quer dizer, pano de saco ou vergonha, né? Porém ele não aceitou. O que está acontecendo? A Esté, ela foi criada como uma filha do Mardoqueu, parente dele, mas foi criada como uma filha. E quando a esposa da rainha chamada Vasti, ela cometeu uma rebeldia, ela foi tirada e mandaram escolher uma donzela do reino. A Esté, a judia, foi escolhida, ela passou a ser esposa do rei, então, consequentemente, a rainha. Quando ela estava no palácio, que ela ficou sabendo, ela disse, não, fala, coloca uma roupa dele, que é isso? Meu parente andar de pano de saco? Não. Aí ele mandou dizer, não, você não sabe o que está acontecendo? Há um decreto assinado que todos os judeus serão exterminados no horário tal, no dia tal. Quando ela soube isso, olha o que ela falou, que ele queria que ela fosse diante do rei, pleitear aquela causa, né, interceder pelos judeus. Mas olha o que ela falou, versículo 11. Todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabe que para todo homem ou mulher que entrar ao rei no pátio interior sem ser chamado, não há senão uma sentença, a de... Lembra que eu falei? É lei deles, ela tem que ser respeitada. Ninguém pode entrar onde o rei está nos seus aposentos sem ser chamado. E ela fala assim, não há sentença senão uma que é de morte, salvo exceção, se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu, nesses 30 dias, não sou chamada para entrar ao rei. Novamente, o costume deles. A esposa dele, a esposa, sabe lá o que é isso? Não podia entrar onde ele estava, quer dizer, nos seus aposentos, sem ser chamada. Mas, repito, era a lei deles, era costume deles, e ela estava se submetendo a... Quem entrasse, até a esposa, sem ser chamado, a sentença é morte, a não ser que o rei estenda o cetro de ouro, quer dizer, perdoando a pessoa e estendendo a misericórdia para ela. Então, como é que ela podia entrar? Aí o Mardoqueu entra em cena e fala uma coisa profunda. 12. Fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Esté. Então disse Mardoqueu que tornassem a dizer a Esté, não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei, mais do que a todos os outros judeus. Vão descobrir que você é judeu e você vai morrer também. Que é lei, a lei não pode ser revogada, na lei deles a lei não é revogada. Porque se de todo te calares nesse tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. Aí mostra o Mardoqueu de Deus aqui, o Mardoqueu valente, né? Porque se você se calar, Deus vai mandar socorro, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe, se tal para tempo como este, não chegaste a este rei. Não foi por acaso que você tornou rainha, não? Quer dizer, Deus sabia de tudo o que aconteceria. Então disse Esther que tornassem a dizer a Mardoqueu, vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais, nem bebais, por 3 dias, nem de dia, nem de noite. E eu e minhas moças também assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, perecendo pereço. Tá bom, então eu vou lá. Ele convenceu. E ela disse que eu vou me arriscar, eu vou até lá. Então Mardoqueu foi e fez conforme tudo quanto Esther lhe ordenou. Eu falei uma curiosidade, que o livro de Esther não tem o nome Deus, você não encontra. Você pode ver, todo o livro de Esther, o nome de Deus não está, mas Deus está presente. Por que eles jejuaram? Jejuaram para quem? Para o Senhor, dá direção para eles. Né? E veio a direção, qual? Atenção, igreja. Sucedeu, pois, que ao 3º dia, Esther se vestiu de suas vestes reais. Coisa séria. E se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte do aposento do rei. E o rei estava sentado sobre o seu trono, na casa real, defronte do aposento do rei. E sucedeu que, vendo o rei, a rainha Esther. Pensa na Esther agora, pessoal. Aquela jovem senhora, o coração dela deve ter ido a 1000, hein? Porque ele poderia dizer, guardas, prendam essa mulher. Mesmo sendo escolha, não poderia estar aqui sem minha permissão, sem eu autorização, sem eu chamar. Coisa séria. Eu brinquei que se fosse um filme daqueles capítulos, não perca amanhã, neste mesmo horário, neste canal, nesse mesmo bate-canal. Lembra, né? O que vai acontecer com a rainha Esther? Vai morrer? Vai ser presa? Ou o rei estenderá o cetro de ouro e ela alcançará a misericórdia? Não perca o capítulo de amanhã, mas é agora mesmo, tá bom? Diz assim,
ela alcançou o quê? Graça aos seus olhos. Oh, Deus dirigindo. E o rei apontou para Ester com um cetro de ouro que tinha na sua mão. E Ester chegou e tocou a ponta do cetro. Aí mudou a história toda, irmão. Aí ela foi, convidou o rei, o marido, né? E o tal do príncipe Amã para um banquete. Depois preparou outro e foi de abrir o coração e explicar. E o acusador passou a ser o acusado. O príncipe passou a ser o condenado, porque se levantou contra o ungido de Deus. Meu irmão, mas a nossa história é essa. Troca as suas vestes. Isaías capítulo 52, como você conhece, para muitos aqui conhecem. Desperta, desperta, veste da tua fortaleza, ó Sião, veste as tuas vestes formosas, ó Jerusalém, cidade santa, porque nunca mais entrará em ti incircunciso nenhum. Cristão, acorda, troca as suas vestes, não fique vestido de revolta. 28 anos, o que adiantou? Ele podia contaminar que eles estavam começando na fé. Não. Deus está no controle, Deus sabe de tudo. Deus mudou, Deus sabe de tudo. O que adiantou? Estou na igreja, estou com câncer agora. Não, mas é um câncer, para quem é que não vai se abater? O Salmo 100, versículo 2, diz: servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com câncer no corpo. Sabe por quê? Por causa do versículo 3, o início. Sabei que o Senhor é Deus. Senhor Deus, surgiu esse câncer. Deus, surgiu essa sentença, mas o Senhor é Deus para mudar essa história. E nós esquecemos, e trocamos as nossas vestes, e começamos a nos vestir de revolta, de tristeza, de amargura, e nós acabamos o quê? Contaminando a todos. Olha aqui passagem bíblica, no segundo livro de Crônicas, capítulo 20, versículo 13. E todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. O que é isso? Estudamos agora esses dias. 3 nações, Amon, Moabe e Seir, se levantaram contra os filhos de Judá, que era descendência de Israel. Aí a Bíblia Sagrada nos conta claramente aqui, que Josafá então na hora tremeu, mas ele lembrou-se que tinha um Deus. Não, eu tenho um Deus. Ele buscou a Deus, ele clamou ao Senhor, ele buscou. Resposta, o que aconteceu? Todo mundo se levantou. A oração dele foi positiva. Irmão, não contamina, contagia as pessoas com a sua fé, levante. A Bíblia diz, vós sois a luz do mundo, você é para iluminar as pessoas em tudo. No começo, o nosso exemplo nem sempre vai ser observado, vai ser elogiado. Vão até chamar você de bobo em algumas situações. Quando você perdoa. Entenda? É a mulher que perdoa o marido que perdoa a mulher. Você é bobão, eu não faria. É você, mas Deus me convenceu. Você é dirigido por Deus. Quando você abre mão do negócio, você não vai. Rapaz, eu sou dirigido por Deus e não sinto alegria no coração. Claro, é errado você nem ora a Deus, mas tem coisa que não é errada, você ora a Deus e Deus dá outra direção para você. É muito importante você aprender isso, né? Então você é dirigido pelo Senhor, você nunca fica contaminado de revolta, de tristeza, sempre vestido com vestes formosas, sempre mostrando confiança em Deus, e você vai contagiar todos, amém?